pode tudo. Olá, que bom encontrar você outra vez. Para mim é aquela satisfação de sempre. E o tema desse episódio é uma coisa muito legal. E o personagem que está comigo hoje aqui também é uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que tem uma importância muito grande na cultura do estado de Goiás e do Brasil, e dá a satisfação, dá a honra de vir conversar comigo. Nós vamos falar sobre teatro, vamos falar sobre cinema. Teatro é uma das formas de arte mais antigas que tem. Surgiu lá na Grécia Antiga como forma de distrair o público ou fazer críticas às autoridades, né, aqueles poderosos da época. Como sempre, existe até hoje como uma forma forte de arte e impregnada na sociedade. É sobre isso que a gente vai falar no Pode Tudo de hoje. Pode tudo. Apoio com o Detrec Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Comigo aqui está o ator, diretor, produtor, compositor, um dramaturgo, Mauri de Castro. Que prazer receber você aqui. Nossa, o prazer é meu demais da conta. Demais da conta. Porque a gente tem uma história, né? Desde a época da faculdade, na UFG, curso de jornalismo, comunicação. E você abandonou, foi fazer relações públicas, né? Eu fui fazer relações públicas e depois larguei também. Faltando 6 matérias para viajar com teatro. Depois eu voltei para fazer artes cênicas. Quando eu fiz arte cênica, eu já tinha 30 anos como profissional, já tinha feito muitos filmes, aí fui estudar com os meninos. Eu acho particularmente que valeu a pena se abandonar relações públicas, porque o teatro ganhou um grande ator, ganhou um diretor, ganhou um professor de dramaturgia que você é hoje. Você tem 13 filmes na carreira, infinidade de... Isso, 13 longas metragens. 13 longas metragens tem, né? Nossa, tem muitas. Dezenas. Tem novela, você tem prêmios, você ganhou o prêmio Tiocu da UB, União Brasileira de Escritores de Goiás. Exatamente. Ganhou o prêmio Jaburu do governo de Goiás, ganhou Buritis da prefeitura e prêmio de melhor ator e 3 vezes melhor diretor em festivais nacionais. Ganhei 6 prêmios de melhor ator. Olha aí. Né? Então, o teatro me deu a felicidade de trabalhar com muita gente boa e aprender com todo mundo, Você né? tem filme com o Antônio Fagundes, com a Fernanda Montenegro, né? Com o Estênio Garcia. O Estênio Garcia, Edner Giovanazzi, Roberto Bonfim, Cristina Prochaska, Denise Milfon, Letícia Sabatella, Ângela Antônio e mais um monte de gente aí que eu não consigo nem... Leonardo Vieira, Simone Spoladori, Ailton Grassi... Enfim. E como é que começou isso daí? Não foi na universidade, você começou antes da universidade gostar de teatro e fazer teatro, né? Foi, na verdade, quando chegava circo em Pires do Rio, eu sou de lá, eu pedi o dono do circo para vender pirulito na hora da apresentação. E eu ficava, eu acho que eles roubavam pirulito demais, porque eu ficava com o tabuleiro oferecendo para a plateia e de olho no picadeiro. Né? Depois eu fiz um circo no fundo do quintal, era criança, tinha o quê? 10 anos. Fiz um circo debaixo do pé de goiaba do fundo do quintal, a gente cobrava 3 palitos de fósforo sem riscar. Olha o ingresso. Sem riscar, hein? Sem riscar. Aí depois eu fui para o seminário, do seminário para o exército, do exército eu fui jogador profissional, né? Eu era ponta esquerda do Anápolis. Essa faceta muito pouca gente sabe, viu? Inclusive, sabe aquela época que o Anápolis estava, puxa vida, lá em cima, foi quando eu tinha saído. Eu saí, o Anápolis cresceu. Apenas coincidência. Não, mas sabe por quê? Apenas coincidência. É uma coincidência. Eu era ponta esquerda e aí um bailarino argentino, um ator argentino veio dar um curso no Sesc de Anápolis, curso de teatro de 15 dias. Eu fiz o curso e nunca mais, Cassim, voltei para o centro de treinamento. Nunca mais chutei uma bola até hoje. Aliás, hoje, particularmente hoje, você não pode nem chutar, porque você sofreu um acidente, um carro te pegou na rua, você está com o pé em recuperação. Né? O pé ainda não cabe dentro do tênis não, porque está inchado até hoje, já tem
80 dias. Graças a Deus que foi só o pé. Só o pé, só o tornozelo. Porque você tem coisas em andamento, né? Você tem produções em andamento. Tenho. Estou em cartaz com 2 peças, né? Bom, e daí eu comecei a fazer... Eu saí, a primeira vez que eu subi no palco foi em Pires do Rio e levei uma vaia, eu tinha 13 anos de idade, me fizeram o favor de me colocar numa fria, né? Tinha um baile, a prefeitura deu um show de presente com o Conjunto de Baile de Goiânia, então de graça, cinema lotado. E me chamaram para contar piada no intervalo do show enquanto o grupo tomava um lanche. Rapaz, eu levei uma vaia e eu e um amigo meu... Com 2 minutos, um gritou, tá ruim, chega! E aquilo alastrou e vai, sai daí, conjunto. O dono da rádio, que era o diretor do evento, organizada, falou, Canhoto, que o meu apelido era Canhoto, né? Canhoto, sai daí. Eu falei, não, ainda falta uns 10 minutos. Aí ele mandou o segurança entrar em cena, porque aí o meu amigo falou, eu vou sair daqui. Falei, não, peraí, ainda falta... Ele saiu, me deixou sozinho. Eu juntei os microfones e comecei a vaiar a plateia. Eu tinha 13 anos, comecei a vaiar a plateia. Né? Eu falei, uai, tá me vaiando e eu aqui tô com o microfone, né? Aí o cara, corta o microfone. E entrou o segurança, me agarrou pela cintura. Foi a cena do dia, foi aplaudido de pé, entendeu? E me tirou e me jogou no meio da rua e fechou a porta. Eu ainda olhei para trás e vi a porta fechando, que era a porta do meu destino, né? Mas por que essa ideia de colocar? Você contava piada na roda de amigos? Como é que era? Pois é, eu contava piada e tal, todo mundo me conhecia, que eu contava aquelas piadinhas de criança, pô. E me chamaram para fazer um negócio desse. E aí... aí eu fui vaiado, aí nesse curso desse ator argentino, eu fui selecionado para uma peça do Sesc e a gente fazia um projeto em cima de caminhão nas praças públicas, um projeto bonito, Teatro ao Encontro do Povo. Só que eu fazia um personagem, Judas, que o povo não ia muito com a cara do personagem. Eu levei uma pedrada. Eu levei uma pedrada. Quer dizer, eu saí da vaia pra pedrada, assim. Era pra eu nunca mais pisar no palco. É porque é destino. É destino mesmo, cara. Mas aí, olha só, nessa mesma peça, o secretário de Cultura de Goiânia, Aldair Aires, me viu em cena e me chamou para ir para Curitiba fazer um curso com mais 12 pessoas. Nessa época, o Cine Goiânia estava sendo reformado para virar Teatro Goiânia, e essa turma de 12 que ia estudar no Teatro Guaíra durante um ano ia assumir todas as funções do teatro. E eu fui. Olha que doido, cara. Mas... eu me lembro, você tem uma veia humorística, que você falou desse início trágico de contar piada. Eu me lembro de uma peça sua que eu adorei, do Hugo Zorzetti, você e o Juquinha, o prêmio. O prêmio. Você ganha o prêmio, quer dizer, o personagem ganha o prêmio, mas tinha colado numa porta bilhete premiado, né? Ele queria receber de todo jeito. Porque é o seguinte, o cunhado dele comprou uma bicicleta dele e não pagou. Aí um dia ele foi lá para matar o cunhado. O Zorzetti? Não, o personagem. O personagem foi lá para tirar a satisfação, falou assim, ou você me paga ou eu levo a bicicleta. Aí o cara falou, eu comprei um bilhete aqui, toma aqui, ó, como pagamento. Aí ele ficou tão raivoso que ele colou com cola de sapateiro o bilhete na porta. E no outro dia dá o primeiro prêmio. Isso lá em Catalão. Aí ele vem dentro do trem de ferro para Goiânia com a porta inteira, porque ele tentou tirar, começou a rasgar, ele arrancou a porta e veio tentar receber, né? A peça trata da burocracia. E aí é o tal negócio, não posso pagar um bilhete. Eu me lembro de um trecho, alguém diz assim, aqui o número está premiado, assim, mas e as informações lado, atrás não está na porta. O seu bilhete só tem um lado. Como tem um lado, doutor, o outro está grudado na porta, né? Então era sobre burocracia.
E foi, na verdade, a peça que alavancou a minha carreira, né? Eu morei 2 anos no Teatro Goiânia como minha casa, num dos camarins, porque o governo, na época, não pagava, funcionário público ficava meses sem pagar, né? Então, aí eu me mudei. Eu mudei 2 anos no Teatro Goiânia. Viveu lá? Vivi lá, com cama, com minhas coisinhas. Lá eu hospedei Carlos Vereza, Antônio Pedro. Passaram uma noite lá, eu tocando violão, o Vereza tinha uma flauta transversal, né? E, enfim, eu morei 2 anos dentro do camarim do Teatro Goiânia. É bom, tá no seu DNA, então, entrou no seu sangue, a vida de teatro, dramaturgo, essa Nossa coisa. Senhora. É meio predestinado, né? É. E a música veio até um pouco antes, porque na época do Exército, eu comprei um violão usado, virei as cordas, porque eu sou canhoto, e aprendi 3 posições. Olha só que loucura. Aprendi 3 posições, aí fiquei craque nas 3 posições, aí fiz uma música e participei de um festival e fiquei em 2º lugar. Falei, gente, eu sou bom nesse trem, mas tudo intuitivo, mas aquilo parece que fazia parte de mim, sabe? Tocar, cantar, interpretar, sabe? E depois eu participei de muitos festivais, participava muito do Grêmi, que era um grande festival em cidade de Inhumas, né? A 40 quilômetros de Goiânia. Tem uma música que foi o Ivan Lins que colocou o título. O Ivan ia sempre lá, ele e a Lucinha Lins iam sempre ao Grêmi. Eu trabalhava em televisão na época e cheguei a entrevistá-los lá, numa das edições do festival. O Ivan Lins sempre vinha a Goiânia, ele gosta muito de Goiânia, né? Você está falando dessa fase sua, dessa faceta sua de compositor de músicas. E tem músicas, você tem músicas sérias, que a gente chama de música séria porque trata do romantismo, de outras coisas. Sim. Mas você tem muita música que é cômica. Por exemplo, você tem uma música que foi um grande sucesso na sua carreira, em parceria com o Jorge Cosmos, né? Sim. Fizeram uma dupla chamada Vira e Mexe. Vira e Mexe. Você tem uma ideia? Nós lançamos o nosso LP do Vira e Mexe no dia 15 de outubro. E por causa dessa música e desse clipe, 10 dias depois, a gente estava contratado para a escolinha do professor Raimundo de 92. Nós temos uma cena aí, não tem? Cena do... Aí, ó, você Vira e Mexe, fizeram um clipe disso daí. Exato. Né, a paródia do We Are The World. Exatamente. Você botou Me Arde o Oi. Me Arde o Oi. O Jorge fez essa paródia e é a música do Michael Jackson, We Say Africa, aquela campanha que ele fez para a África, né? E por causa desse clipe, Chico Anísio viu e nos contratou para a escolinha de 92. Né? E tem uma história para vocês conseguirem essa autorização para gravar, porque não conseguiram, na verdade. Não, né? A gente pediu Michael Jackson para autorizar a gente gravar a música, né? E é claro que a editora, o Michael falou, não, essa música ninguém grava. Como ninguém de fato gravou depois daquela turma. Ela foi uma música doada. Então ninguém pode gravar em momento algum. E eu ainda comentei com o Jorge, ele não autorizou, mas vamos gravar. Não, porque se gravar a gente vai... Falei, Jorge, se Michael Jackson mandar prender 2 caipirinhas de Goiás, nós estamos feitos. É notícia mundial, não é? Era um golpe publicitário. Que marketing. Já pensou que... Pena que ele não mandou prender, né? Cara, pois é. Pena que ele não mandou prender. Mas essa música entrou como campanha antitabagismo de todas as correntes aí no Brasil inteiro. Né? Mas tem outras também. Você tem um disco de humor aí, você tem o Tchaca na Buchaca, né? Tchaca na Buchaca. Tchaca na Buchaca. Eu não quero nem perguntar o que você estava se referindo a isso quando você fez o título. Porque são 2 personagens também, 2 personagens, né? O guru Kuda Ema. E o Cavernoso. Que era o meu discípulo, né? Porque era o único cara que capaz de obedecer esse guru, era o homem das cavernas. Era o único que ele tinha poder sobre. Então era o guru, né? E Atrás da Moita, que chamava.
E tem muita música, toda é um CD de humor mesmo. Depois eu gravei outro CD de humor, mas já gravei CDs também muito sérios sobre a filosofia Seichonoye, né? Sobre a filosofia, um CD inteiro. Um outro CD sobre a filosofia da eubiose, né? E as letras sérias eu dou para os meus parceiros, né? Marcelo Barra, Tom Cris, Pádua, João Marcelo, que tem muitas, né? Você tem uma... Eu quero tratar dessa coisa que eu acho muito interessante. Do humor. É humor. Você sempre teve uma veia humorística, sempre, né? Até quando você faz personagens nas novelas, você tinha uma pegada de humor também, né? Você tinha Olha que coisa incrível. Eu sou do humor, né? Que é uma coisa difícil de fazer. Eu sou Mas em cinema, eu nunca fiz um personagem de humor. Eu fiz vilões. No Rei do Gado você faz um vilão, né? Eu faço um vilão. Que briga com o Sérgio Reis, com o Alves Sater, né? Zé do Araguaia, o Estênio Garcia. Com o Estênio, eu fiz mais um filme. Então, no Coração dos Deuses, por exemplo, eu faço o vilão. Acho que tem algumas imagens, não tem não? Dá pra... O Coração dos Deuses, no você Coração fez dos Deuses foi com Antônio Fagundes, Regina Dourado, Estênio Garcia, o Roberto Bonfim, a Cristina Prochaska, nossa, eram 14 globais. O Ângelo Antônio participou. Hã? Nós temos aqui... O meu primeiro filme foi Índia, a Filha do Sol, em 82. Que foi um filme que foi também um primeiro filme... Com a Glória Pires, né? No Léo Maia, Pedro Paulo Rangel, foi uma turma boa. E 40 anos depois eu fui encontrar com o Léo Maia num outro filme que a gente fez agora em 22, né? La Mama. Aí ele, o Nuno, eu e Nuno, 40 anos depois, né? Eu também fazendo uma agiota barra pesada, meu personagem. Aí era uma foto antes da gente... você trabalhou já com vários diretores também, né? Eu trabalhei com diretores muito bons, Fábio Barreto, João Batista de Andrade, que é um dos maiores cineastas do Brasil, Geraldo Moraes, eu fiz 3 ou 4 filmes com ele, Eliseu Edvald. Também trabalhei com o pessoal da Conspiração, né? E trabalhei com Flávio Miliaccio na TV. A meu primeiro trabalho foi com Flávio Miliaccio nas Aventuras do Tio Maneco, que era um programa da TV Cultura, que correspondia ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, isso em 83. Né? Bom, você está completando este ano 50 anos de carreira artística. 50 anos de carreira artística ininterruptas. Sabe o que é? Todo dia, durante 50 anos, fazer o cinema, o teatro, ou televisão, sem parar. Sim. Hoje você também é professor, né? Eu sou aposentado. Depois que eu me aposentei, eu comecei a trabalhar mais ainda, né? Porque aí você tem mais tempo para se dedicar ao teatro. Eu sempre dei aulas de teatro, sou professor de teatro e... Nossa, já passaram por mim mais de 15, 20 mil alunos. Eu posso estar enganado, mas eu já percebi que houve época anterior, eu não gosto de ficar falando passado, como o Paulinho da Viola dizer, meu tempo é hoje, né? Não, mas assim, você tem que tomar como referência um período da história. Sim. E a gente tinha muito mais peças aqui, tinha gente fazendo teatro em Goiânia. Tinha. E parece, talvez seja impressão minha só, mas parece que não tem esse movimento. Eu tinha muita peça no Teatro Inacabado, que era um local alternativo muito legal. Década de 80, para mim, é a grande Belle Époque do teatro goiano. Belle Époque foi um movimento que surgiu na Europa, de movimentos de arte, literatura e vanguarda em 1879 até a Primeira Guerra Mundial. E aqui foi até a Semana de Arte Moderna em 22, no Brasil. Mas eu acho que o grande momento do teatro goiano foi a década de 80,
Assim, a gente fazia muita peça, todo mundo produzia muito, sem lei de incentivo. Era na marra, não existia lei Tinha de incentivo. público para isso. Tinha público. Engraçado, E de dois isso era legal. tinha público. E a gente fazia uma campanha danada e de 2 em 2 meses você tinha que ter uma peça nova. Porque o seu público já tinha visto a que você estava. Então você tinha que ter uma mercadoria nova se você quisesse viver de teatro. Né? Então de 2 em 2, 3 meses você tinha que ter uma peça nova, era uma loucura. Eu cheguei a ficar ao mesmo tempo em cartaz com 5 peças, porque eu participava também do teatro universitário. Era o Teatro Universitário e o Teatro Exercício, que era do Hugo Zorzetti, que esse ano também está completando 50 anos. Tá. E está sendo remontado o prêmio. O prêmio está sendo remontado? Tá. É uma peça, se quem puder assistir, deve assistir, porque ela é muito, muito engraçada. Muito boa. Há um ritmo muito legal. 2 personagens em cena e um ritmo muito legal. Quem tem levado muita gente a teatro e lotado também o humor é o Newton Pinto e Tom Carvalho. O Newton Pinto. Eles têm lotado teatro sempre por conta do humor. Humor é um carro muito poderoso para arrastar público, né? Eu acho que o humor forma a plateia. Eu, uma vez conversando com uma grande atriz brasileira chamada Maria Della Costa. Maria Della Costa. Ela falou: Mauri, eu monto uma peça, 3 comédias e uma peça séria, que é para manter o conceito. Com a comédia eu ganho dinheiro, com a peça séria eu ganho a crítica, o conceito da crítica, né? Olha só, porque quem leva a plateia para o teatro é a comédia mesmo. O Juca Chaves falava uma coisa muito interessante: o humor é a ginástica da inteligência. Fazer humor não é fácil. Não é fácil, não é fácil. E você você trabalha com a inteligência. O drama trabalha com a emoção. Eu conversando uma vez com o Moacir Franco numa das entrevistas, eu falei que você gosta mais do quê? De música, de humor? Eu falei assim, olha, humor é muito difícil de fazer. Porque eu conto uma piada, pronto, cheguei àquela plateia. Mas a minha música eu canto em todo lugar, todas as vezes que eu vou. Agora a piada eu contei uma vez, acabou a graça. Acabou. Música não, eu posso cantar a mesma música em todo show que o público me aplaude. Entendeu? E isso é difícil, você manter o interesse do público. Com piada, você tem que renovar sempre, né? Renovar sempre. Ou então renova o público, né? Muda o público. Exatamente, eu renovo o público. Nós, o Vira e Mexe, por exemplo, ficou com um show durante 4 anos sem poder mudar, mas o público era outro. A cada show era um público diferente, né? Então, o humor é muito complicado de fazer. E como, para você, nasce de que jeito? Assim, a inspiração vem como? Você é um cara, quem olha você, eu conheço desde muito tempo na universidade, na década de 70, fomos colegas de algumas matérias. Exatamente. Porque naquele período a gente é que escolhia as matérias que encaixavam no horário que a gente tinha disponível, né? Então, desde lá, você sempre foi um cara centrado, tinha amigos, conversava e tal, mas nunca foi aquele expansivo de brincar e contar piada em todo lugar. Não, nunca consegui, sabe? E eu tinha um amigo, não vou dizer o nome, que ele é muito conhecido, que ele contava piada em todos os lugares. Aí montava show, ia pro teatro, falei, olha, para de contar piada no ônibus, em tudo quanto é lugar, porque senão, quem que vai te ver no teatro se você já contou todas as piadas? Nenhum humorista conta piada na roda. Inclusive, tem uma passagem muito interessante do Chico Anísio, estava no aeroporto e chegou um coronel, sei lá, general. Aliás, o Chico nem sabia que ele era. Ô Chico, que bom te encontrar aqui, conta uma piada para mim. Aí ele falou, você é o que mesmo? Ele falou, sou general do exército. Falou, ô general, solta um tiro de canhão pra mim. Sabe? Porque, poxa, quer ver eu contar piada? Paga, pai, minha profissão, vai no teatro me ver. Não é?
Que a Cida Becker dizia uma frase fantástica. Fantástica. Não me peçam de graça aquilo. A única coisa que eu tenho para vender que é o meu trabalho. Que é, exatamente. Então, até hoje, Cassim, ainda tem empresário que fala assim, não, eu vou dar uma festa, vai lá para divulgar seu nome. Fala, rapaz, peraí, cara, me respeita. É o meu trabalho, né? É tão importante como qualquer trabalho. Tanto que outro dia começou a sair aí na rede, porque eu nunca precisei de artista, porque eu não sei, não preciso, né? Tem uma coisa assim, até por causa da Lei Rouanet, teve umas coisas assim, eu não preciso de artista. Aí eu perguntei para a pessoa, né? Falei, você nunca leu um livro? Você nunca viu um filme? Você nunca escutou uma música? Você nunca viu uma novela? Você nunca viu uma pintura? Tudo isso é feito por artista. Sem a arte, o mundo enlouquece. Enlouquece. Imagina a época da pandemia, se você não tivesse música, se você não tivesse livro, se você não tivesse... Assim, pirava todo mundo, não tivesse novela, não tivesse filme. Aquelas lives que fizeram de músicas, de grandes shows, o Gustavo Lima fez uma live cantando que foi, parece na época, foi a mais assistida do mundo. Sim. Quer dizer, que é uma oportunidade que ele deu de graça, né, para que as pessoas que estavam presas em casa pudessem ter um alívio daquela tensão que foi a pandemia, né? E é arte, sabe? Então, a arte é muito importante para a alma, para a emoção, para o corpo emocional, para o corpo astral, para o corpo mental, para tudo, para a alma. Tem um aspecto da sua vida que eu quero abordar, que eu acho fantástico, interessante e pode servir para ajudar muita gente. Eu falei desse período da universidade, você é aquela pessoa que a gente gostava, mas não era o expansivo da turma. E você é muito focado. Você consegue fazer uma coisa por vez. Enquanto você não aprende aquilo até o fim, você não termina. Isso daí é autismo, não? É uma das características do autismo, né? Primeiro, ficar mais sozinho do que com todo mundo. Eu não consigo... eu nunca conseguia entender por que eu não gostava de festa, por que festa me deprimia, Natal me deprimia muito, eu trancava no quarto de muita gente, sabe? Então isso, a questão da programação, da rotina é muito importante para mim, né? Então, e estudar, por exemplo, se eu discuto um assunto, você me dá uma tarefa, Mauri, você vai fazer uma palestra, quer fazer uma palestra daqui 2 meses sobre, o teatro na Grécia Antiga. Tá. Assim, 24 horas por dia eu só penso nisso. Enquanto eu não tenho uma palestra pronta, enquanto eu não sei aquele assunto, eu não relaxo. Então, até o teatro é complicado para mim, porque como eu sou muito rigoroso comigo, eu ensaio todo dia sozinho, passo o texto o meu e de todo mundo. Eu tenho que decorar a peça inteira, porque eu passo, ensaio, eu chego a ensaiar 10 vezes por dia, sabe? E quem está comigo sabe disso. Quando eu estou dirigindo peça, por exemplo, olha, vamos começar o ensaio às 16 horas. 16 horas é para começar, não é para chegar. Então você tem que chegar antes, trocar de roupa e estar pronto para entrar em cena às 16 horas. Uma vez e aí o horário, para mim é horário, eu vou embora. Eu chego sempre 1 hora antes, hoje eu cheguei... Então, hoje você chegou antes do que a gente tinha combinado, minutos. Né? Até me assustei. Não, eu sempre chego, né? E quando você me dá a localização, eu vou 2 vezes no lugar. A primeira para saber onde é e a segunda para ir de verdade, para eu não me atrasar. Né? Então, porque a questão, horário é horário. Uma vez eu estava dando um curso e eu fechei as portas lá no Martins Sererê. O curso começava às 18 horas. Eu fechei a porta e comecei o curso, 18 horas.
Aí chegou uma senhora que fazia parte do grupo, uma advogada, e no outro dia ela chegou mais cedo e acabou comigo. Falou que eu era intolerante, que eu era por causa da minha intolerância que o mundo está do jeito que está, entendeu? Que eu sou obrigado a dar 15 minutos de tolerância. Aí eu falei, tá, eu não vou dar 15 minutos, eu vou dar 6 horas de tolerância. Então o curso a partir de agora começa meio-dia, mas eu só vou começar às 6 horas da tarde. Vocês têm 6 horas aí para chegar aqui, 6 horas Falou de tolerância. Falei. Então, mas 6 horas eu começo. E quando eu estou apresentando peças também, eu começo na hora. Se chegar 1 minuto depois, vai perder 1 minuto de peça. Eu não consigo fazer diferente. Pois é, mas... Isso é autismo. Pois é, mas isso incomoda você também, não? Incomoda, muito. Porque, nossa, tem muita coisa, incomoda a mim e muita gente. As suas relações conjugais, como foram com essa característica sua, Maurício? Foi, as minhas mulheres... Parece até que são... As né? minhas mulheres falavam assim, você é de fase... Quando você invoca com um assunto, é só esse assunto, entra mês, sai mês, entra mês, sai mês, é só esse assunto. Enquanto você não esgota, mas eu sou... Mas isso é uma característica do hiperfoco, sabe? E não cabe na minha cabeça 2 assuntos. Por exemplo, ensaiar uma peça. Quando eu vou ensaiar uma peça, eu já tenho que saber que dia que vai estrear. Nós estamos ensaiando para quê? A hora que ficar pronto, eu falo, não. Eu não sei trabalhar isso. Eu tenho que ter objetivo. Entendeu? Então, por que é que eu estou fazendo isso? Qual a razão pela qual eu estou fazendo isso? Tocar violão, por exemplo. Eu toco numa peça. Quando eu não tenho uma razão para tocar, eu não toco. Eu fico anos sem tocar, se eu não tiver um objetivo para tocar o violão. Porque tocar para mim mesmo, não sei fazer isso. Eu tenho que ter alguém para tocar para essa pessoa, entendeu? Então, E a sua vida social também é alterada com essa característica sua, né? É alterada muito. Eu vou sempre a lugares que tem pouca gente. Então, por isso, eu gosto muito das reuniões literárias, né, das academias, Academia Feminina, Academia Goianiense de Letras. Você integra a Academia Goiana de Letras? A Goianiense. Né? Goianiense, perdão. A Goianiense, a UB, reuniões da UB. Então, são pessoas que não fazem barulho, porque me dói o barulho. Eu não vou a barzinho ou a show, porque eu não consigo. Eu choro de dor. O barulho de dor. É uma coisa, é um negócio esquisito. Quer dizer, você tem essa característica desde sempre, mas quando é que você detectou e teve um diagnóstico com martelo batido de que era por uma espectro autista? Foi há 2 anos atrás, em Curitiba. E fiz tudo quanto é teste, né? E não deu outra, né? Aí foi bom, não porque, ele é autista, tadinho, não tem nada disso. Aí a pessoa até fala assim, foi bom você tocar nesse assunto, porque existe uma fala falsa de quem não entende, de falar assim, agora todo mundo é autista, agora é a doença da moda. Quando surgiu a AIDS, já tinha muita gente morrendo de AIDS, e aí todo mundo tinha AIDS, então era doença da moda? Ou é porque a ciência chegou num ponto de estudos e de diagnóstico? Quando o câncer também, todo mundo teve câncer. Nossa, todo mundo tem câncer. Então é a doença da moda? Não. É uma doença que a ciência, só a partir de 2012, conseguiu diagnosticar rapidamente o autismo. Né? Assim como tem gente morrendo de coisa aí que o diagnóstico vai ser feito daqui 10 anos, sei lá. Sim, mas isso te deu uma tranquilidade? Ao ter o diagnóstico, você se compreendeu? Me compreendi. Pelo diagnóstico, eu falei assim, caramba, então eu não tinha que ficar revoltado comigo por não ser social. Eu não tinha que ficar revoltado comigo por não gostar de festa, de balada, de boate, coisa que todo jovem gosta. Eu não tinha que
sabe? Então eu falo assim, cara, então eu me comportava assim porque eu tinha essas características que eu não sabia e me levava embora, olha, na minha área tem muitos boêmios, tanto da parte da literatura quanto da parte dos artistas, né? Pessoal que gosta da noite mesmo. Eu nunca gostei da noite, eu sou do dia. Eu deito cedo e levanto 4:45, todo dia. Até nos seus horários da rotina diária tem esse rigor. Eu acordo e não adianta pensar que eu não levanto, que eu não durmo mais. Então eu durmo ali pelas 10 horas, mesmo, não passa disso, às vezes 9 horas já estou na cama. E você bebe? Porque ator também é comum entre radialista, jornalista, atores, músicos, né? Acho que hoje todo mundo, bebe, né? Médico, todo mundo bebe. Bebe, né? Eu bebo em casa. É engraçado isso, né? Raramente eu bebo na casa dos outros ou em alguma festa. Mas eu gosto de beber, por exemplo, na hora do almoço. Às vezes, principalmente no final de semana, eu tomo um uísque, tomo uma cerveja, uma latinha, porque se eu tomar 3, aí eu não dou conta de conversar mais, entendeu? E a bebida eu tomo como aperitivo mesmo, para depois eu tô em casa, entendeu? Eu não preciso dirigir, eu não preciso, se eu beber um pouquinho mais e ficar... Não tem problema, estou na minha casa, só em casa eu bebo. Como é que é a sua rotina de criador, de texto, de música? Você tem assim, um rigor também ou é algo que você fica olhando o mundo, daí a pouco vem o insight? Olha, eu produzo de manhã. Tudo que eu escrevo é de manhã. Agora, eu tenho umas coisas... Assim, eu fui visitar uma fazenda uma vez, fazenda colonial, e quando eu cheguei na a varanda da cozinha, que tinha ali, tem 3 degraus e desce para a varanda, é um varandão onde o pessoal almoça, janta, faz comida, né, e depois tem a bica d'água. Quando eu entrei na varanda, que eu virei, tinha um prego desse tamanho, aqueles pregos antigos, enferrujados, no portal que passava para a varanda. E o prego me mostrou uma história. O prego virou um monitor. E eu fiquei olhando para o prego, depois eu escrevi um livro chamado Memória de um Prego Enferrujado, que é de poemas. E esse poema, que é um poema longo, se trata de uma escrava chamada Vovó Cambinda, que ela veio, ela estava grávida quando ela chegou no porão do navio, com o marido foi para um lugar, ela deu à luz na chegada, o filho foi para outro lugar para não baixar o preço da mercadoria dela como mercadoria, e ela vivia nessa casa grande, ela fiava tal, e o prego conta a história dela. É interessante. E uma vez eu estava na minha cama, tinha um grande espelho na frente, e eu olho e vi uma figura. Aí ele disse: vamos escrever? E eu fui para o computador e eu falei, mas quem é? De onde é? Ele falou, sou de Andrômeda. Andrômeda, que é uma galáxia próxima à Via Láctea. E eu escrevi uma peça chamada Mergulho, que é da mônada, as partes da mônada queria ter experiência na 3ª dimensão e desgarrar. Enfim, é uma coisa mística. É místico, e você é místico, porque você já esteve em várias religiões, né? E seguiu assim, não é en passant, você passou anos em algumas estudando, porque eu queria entender aquilo. Você foi da Messiânica há muito tempo? Eu fui da Messiânica, eu fui primeiro eu fui católico, aí quase fui padre franciscano, aí fui da Umbanda durante 15, 20 anos, da corrente mediúnica da Umbanda, né? Depois eu fui para Seitinoye, estudei muito da Seitinoye, né? Depois eu fui para a eubiose. Sabe o que eu fiz na eubiose? Quando eu falei, eu quero saber o que é esse negócio da eubiose. Quero estudar a eubiose, que a eubiose ela vai estudar as informações ocultas
do pensamento e do planeta, da história do planeta. São coisas secretas. Aí eu cheguei, comprei, falei, o catálogo. Quantos livros tem no catálogo? Comprei o catálogo. Um monte de livro. Comprei 200 DVDs de uma pessoa que dava palestra. Enfiei, fiquei 4 anos mergulhado. Fui para São Lourenço, fui, né, para o Roncador, enfim, né, os templos sagrados, e estudar a história mística do planeta Terra e os acontecimentos. Então, eu vou fundo, porque se eu não compreender, o que eu estou fazendo ali? Sabe? Porque na minha cabeça é assim, se eu estou fazendo teatro, eu tenho que honrar os que vieram antes de mim. Então, eu tenho que saber que Ésquilo, Sófocles, Eurípides, todos esses criaram peças como Medeia, como Antígona, como Prometeu Acorrentado, enfim, depois a evolução disso, porque eu, no palco, não sou eu estou honrando meus ancestrais da minha atividade, sabe? E coisas que hoje o jovem ator não honra. Você segue alguma escola de teatro? Não, eu aprendi muito, estudei toda a teoria da interpretação, que começa lá no Zeami, lá no Japão, com o Zeami, né? E depois passa por Diderot, né? No século XVIII, XIX, ele escreve o Paradoxo sobre o Comediante, né? E depois a evolução disso, aí vem Stanislavski na Rússia, e todos os russos, como Meyerhold, como o Mikhail Chekhov, né? Como, enfim, depois passa por Brecht, por Grotowski. Então a evolução da interpretação, do pensamento da interpretação, chega em Antunes com o ator shivaíta, o ator quântico, né? Então, e todos eles passando pelo misticismo, né? O Grotowski, nossa, o Grotowski era um ator shivaíta. Shiva é o terceiro deus da mitologia hindu, da trindade hindu. É Brahma, Vishnu e Shiva, né? Assim como no Egito tem Osíris, Ísis e Horus. Então, todas as mitologias são trinas. É por isso que quando criaram a Igreja Católica no ano de 420 depois de Cristo, que foi uma jogada política, porque o Constantino estava matando todos os cristãos, a mãe dele, que era muito viva, falou: filho, faz isso não, chama os cristãos para o seu lado, porque eles vão te apoiar, cria uma igreja romana, e aí você vai dominar todo mundo. A Igreja Católica foi criada no ano de 420 para controle, matriz de controle, né? E daí a evolução disso, que aí é outro assunto que a gente fica boas semanas conversando, né? Sabe? Sobre essa coisa da criação das matrizes de controle, né? Mas o teatro também, o teatro passa por tudo isso. Daí você aprende que você tem que... Olha, o Eugênio Barba, que é um italiano, que estudou com Grotowski, que depois criou um grupo na Dinamarca chamado Odin, que viaja o mundo inteiro. Ele criou a antropologia teatral, que é a junção de todas as manifestações teatrais do mundo inteiro. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: eu vou ao cinema para ver coisas incríveis, mas eu vou ao teatro para ver coisas críveis. Se o ator bebe água, ele tem que me convencer que o personagem estava com sede, porque senão vira canastrão, e nós temos grandes canastrões aí, né? Como eu vou citar, porque já até parou de fazer. O Reginaldo Faria era um grande canastrão. Você não acreditava numa fala que ele dizia. E outro... O Reginaldo, ele tinha essa característica mesmo, né? Ele não transmitia muita confiança. Francisco Coco. Francisco Coco era outro. Era mais galã, né? Mas não entendeu? Ele, enfim. Então, porque é o seguinte, não é
que você vai viver o personagem. Ninguém Não era o vive o Duque de personagem. Oliveira, né? Ninguém vive o personagem. Você vive a ficção do personagem. Lá você tem que viver. Porque a plateia sabe que o que está acontecendo é uma ficção. Que você ensaiou pra caramba. Mas você tem que me convencer de que você está sendo verdadeiro na sua ficção. Aliás, esse é o mistério do teatro, porque você vai no cinema, aquilo aconteceu, mas o teatro é, aquilo está acontecendo na minha frente, ele está acontecendo. Exato, e influencia a energia da plateia e a energia do ator. Uma das coisas que o ator tem que aprender logo é a projetar sua energia, porque senão o público não responde. Um ator sem energia em cena, ninguém vê. Ele passa, tinha aquele cara, porque você vai ver, é o cara que está com energia, que está projetando energia. Você, como professor de teatro, está encontrando uma juventude interessada em teatro, querendo desenvolver uma carreira teatral, ser ator, atriz, escritor? Não. Não, né? Infelizmente, todos querem ser celebridades. Todos querem ser, como é que chama o nome? Influencer. Até tem um ditado aí, né? Que só existe influencer porque existe idiotas. Não tem? É só influencer porque existe idiotas. Estava um bom tema para você escrever uma peça, mas dá um humor muito legal, imagina. Dá uma música, talvez. Um influencer em palco, você lá. Pai, fazendo lá, né? Dando conselhos. Imagina. Fica aí a sugestão, tá? Né? E você vai ter peça sua que o público quiser... Pois é, eu acho assim, mas mesmo o humor, o Cassim, eu sempre, Cassim com Chafim, o Chafim é um grande brother meu, né? O Luiz Chafim. Grande violonista, arranjador, músico. E Cassim, Chafim, tudo turco mesmo, tudo árabe. Todo mundo árabe. Né? Mas eu sempre digo, eu sou árabe, meu pai era libanês, mas eu sempre falo, eu sou da parte rica do Líbano. Você tem que arranjar alguma característica, né? Tem que achar. Mas olha, eu sempre achei que o humor, só para fazer rir, ele é fraco. Para mim, tudo que eu faço de humor tem um lado pedagógico. Mas Molière, no frontispício do Teatro de Paris, está lá, né? É rindo que se corrige os costumes. Claro. Entendeu? Você faz o humor para poder corrigir coisas que a sociedade desencaminhou. Claro, o Molière chegou a ponto, ele queria criticar a classe médica, não tinha jeito, ele se fingiu de doente para ser tratado pelos médicos e escreveu o Doente Imaginário. Para satirizar, né? E Molière, a sátira, olha, a história da comédia começa lá em Aristófanes, no ano de 400 e pouco antes de Cristo. Ele criticava todo mundo, inclusive os filósofos, os poetas, os governos e todo mundo. Depois o Menandro pegou essa comédia clássica e escreveu criticando a sociedade, satirizando a sociedade. Ele criou, na verdade, a comédia de costume. E chegou em Roma, né, o Plauto, o Terêncio continuaram isso, e depois veio o advento da comédia dell'arte, que era a comédia da feira, a comédia da rua, né, que Molière bebeu, levantou essa bandeira, depois Gil Vicente em Portugal, Lope de Vega lá na Espanha, e chegou no Brasil com Martins Pena, dando continuidade e até o auge do teatro e revista. Que aí já incluía música, dança e teatro, tudo misturado na comédia. E tinha uma dose muito forte de humor crítico à sociedade e aos políticos. É aí que eu te falo, tem que ter alguma coisa, não pode ser só a piada pela piada. A piada tem que ter um contexto pedagógico, eu acho, sabe? Pelo menos é a comédia que eu falo. Por exemplo, eu estou em cartaz agora com eu fiz uma palestra sobre as fontes onde o humorista vai buscar o seu repertório, né? Chama Várias Faces do Humor. E como pelas vaias eu não consigo fazer monólogo, nunca consegui subir no palco sozinho. E depois eu fui trauma da vaia lá, da primeira vez. Então, eu acho que só pode ser. Aí eu chamei um amigo, Eurípides de Oliveira, né, que está comigo no palco, chama Várias Faces do Humor.
o povo ri pra caramba, mas na verdade é uma palestra sobre as fontes onde os humoristas vão buscar o seu repertório. E aí a gente ilustra essas fontes. Por exemplo, tem a fonte das trovas, por exemplo. A trova é um elemento de humor, né? Não só um elemento de humor, como foi a primeira escola literária portuguesa, do século XII ao século XIV, né? E então a trova é uma fonte de humor. E aí a gente simplifica, por exemplo, no motel o marido diz: eu já estive aqui uma vez. E a mulher pensa feliz: só uma, já tive 3. Né? E aí eu cito várias trovas, né? O mundo a vida tá tão difícil, a grana tão escassa, que o vizinho faz churrasco e eu passo o pão na fumaça. Né? Outra fonte, o causo. Né? O causo, e é causo com U mesmo. O causo foi um grande jornalista que traduziu e que codificou o caos na primeira metade do século XX. Depois eu lembro o nome dele. E que a gente fala sobre isso. Depois Rolando Boldrin veio, Geraldinho, e aí o caos virou uma coisa. E aí a gente conta um caos em prosa e um caos em verso, porque você pode contar uma história em verso, né? E aí eu declamo uma poesia do Pompílio Diniz, que é um poeta paraibano que morou muito tempo em Goiânia, sobre as histórias do Brasil, né? Então, outra fonte, humor musical. E aí eu ofereço essa parte ao Juca Chaves, que foi o maior nome do humor musical brasileiro, né? E era satírico, né? E era satírico, basicamente isso. Humor musical. Então, você tem muita gente que faz música bem-humorada. Nós temos o Juraildos da Cruz, que fez uma música para um programa da Rádio Terra chamado Nós é Jeca, Mas é Joia. A música Nós é Jeca, Mas é Joia, né? Ela foi feita como um tema do programa. O programa pediu para que ele fizesse. Tem uma música do Acioli Neto chamada Severina Cooper, que é uma sátira ao Alice Paulo Diniz Cooper. Gravou, né? Foi. É uma sátira. Severina Chique. Não, Severina Cooper. Eu vou comprar na feira uma cascavel, encher os dedos de ané e aprender a cantar rock. Por quê? É uma sátira do Alice Cooper, que cantava com muito anel nos dedos, o rosto todo pintado de preto, tem meu rosto de cavão, aboletar um caminhão e vou bater em Nova York. E ele cantava com uma cobra pelo corpo, por isso que ele fala: eu vou na feira comprar uma cascavel, encher os dedos de ané e aprender a cantar rock. Né? Pintar os olhos todo de carvão. Aboletar um caminhão e vou bater em Nova York. Com uma roupa toda brilhosa. Então, e aí roupa que rebria assim, como galinha pedrez. Exatamente. E ele vai satirizando, né? E aí eu canto algumas músicas, né? Alguns fragmentos de músicas. E o segundo momento do humor musical é a paródia. A paródia, quer dizer, você mantém a melodia e satiriza a letra. A paródia foi codificada, não, ela foi institucionalizada na Europa entre os séculos XVI e XVII. Né? Então, eu dou todas essas informações e aí ilustro, sabe? Então, aí fica um humor que a pessoa sai de lá e fala: engraçado, cara, eu não sabia que o ditado popular era uma fonte do humorista. Eu posso fazer um show inteiro só com ditado popular, né? E aí a gente fala um monte de ditado popular, por exemplo: na pior hora da luta, sempre surge um fé da puta, né? Tem gente que de longe é feio, mas de perto parece que está de longe. Né? Então tem essa coisa toda. Rico pega o carro e sai, pobre sai e o carro pega. Né? Então, e aí a gente vai ilustrando, sabe? É uma brincadeira muito... Qual o nome da peça? Várias Faces do Humor. Várias Faces do Humor. A gente está em cartaz com ela. O Maurício de Castro, a gente tem horas e horas de conversa, mas em algum momento ele tem que botar um ponto final, não tem como. E
É uma conversa agradabilíssima, divertida, culturalmente ilustra a gente para a vida, é muito bom. É sempre um prazer, fazia tanto tempo que eu não te via, não encontrava você. Rapaz, eu só te acompanhei pelo Pode Tudo. Que coisa boa te ver. Eu agradeço imensamente essa conversa, você ter vindo aqui ao estúdio, ajudar a gente a entender um pouco de teatro, a rir um pouco. E é conhecer você. Tem muita gente que conhece o Mauri lá no teatro. Mas essa pessoa né, que pôde se desnudar um bocadinho aqui nessa conversa, tem muita gente que não conhece, assim, até muitos amigos que não conhecem você, como eu tive a oportunidade de conhecer nessa nossa conversa aqui, Mauri. Eu não sou muito de falar, não, de mim mesmo. Então você pode olhar que o Instagram e o Face não tem nem foto, nem eu e minha filha, nem eu e meu filho, não tem nenhuma foto pessoal. Só foto ou de eventos culturais, né? Que aí é encontros num evento cultural, ou de trabalho. Eu realmente não... Minha vida privada... É privada. É privada. Mauri, uma honra muito grande receber você aqui. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço demais essa oportunidade. Caramba, eu fiquei muito feliz quando você me ligou, cara. Muito feliz. Gratidão. Cara. Eu estou te perseguindo faz tempo. Consegui, graças a Deus, e te trouxe aqui. Maravilha. Para você que acompanhou, não se esqueça, se inscreva no canal, comente, compartilhe, porque isso ajuda a conseguir apoio para produzir conteúdo de interesse. É tudo de graça. Se inscrever no canal, compartilhar, comentar, é tudo de graça. Tá? Isso você presta um favor ao canal e ajuda a gente a conseguir apoio para produzir conteúdo. Foi muito bom estar com você mais uma vez. E até a nossa próxima edição do Pode Tudo. Pode tudo. Apoios com o Ditrec Rastreamento. Seu carro na palma da mão.